Então, construindo a herança e o legado. E a atual vivência cristã, o tempo que nós passamos hoje, ele traz consigo situações bem desafiadoras. Se você está nesse tempo, é porque você vai ter desafios. E para quem trabalha, para quem está envolvido em escritórios, ou mesmo dentro de fábricas, ou no comércio, ele tem se envolvido, ou tem aparecido um tema diferente, que é a inteligência artificial. Está se colocando hoje. Então, é uma situação que aparece no nosso dia a dia, inteligência artificial. Também aparece em nosso dia a identidade de gênero. Também está aqui e também está assim, muito na mídia. Uma outra coisa é o aborto. Então, nós temos vários temas que estão hoje relacionados no nosso dia a dia. E você pode viver nesse tema. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o amor de Deus é o mesmo hoje. Ele está aí, no meio de todas essas novas situações, no meio de todas essas vivências que alguns têm aí. O amor de Deus continua diretamente e está ligado constantemente com o Espírito Santo nas nossas vidas. Então, isso não é uma inteligência artificial, mas é um amor real. O amor de Deus continua aqui. E nós somos únicos, ninguém é igual. Nesses dias de hoje, né, Deus conta com você para construir esses valores. E construindo valores de herança e de legado, e de uma forma evidente. E o que é evidência? Eu já trabalhei muito com evidência. Quem chuta o que é evidência? Ou quem sabe o que é evidência? Como? Uma pista. É não deixar um espaço para dúvida. Uma evidência é não deixar um espaço para dúvida. Então, você vive nos dias de hoje e você, aplicando esse amor real, não deve deixar o espaço para dúvida nesse sentido. E a construção, como eu já disse, começa com você, começa com aquilo que você já tem, porque você é um original. E de uma forma muito simplificada, eu queria colocar aqui duas menções em relação à herança e a legado, mas certamente os advogados têm um aprofundamento muito maior nisso que eu vou colocar aqui. Mas é simplesmente para nossa lembrança, para nós estarmos envolvidos com essa situação. E diz assim: herança são posses caracterizadas por valores monetários ou bens materiais, deixados por alguém, comumente da cadeia familiar, para outro alguém da cadeia familiar, e é formalizada por documentos. Então, pode ser por alguém outro, não precisa ser da cadeia familiar, mas o que mais acontece é isso. Então, são imóveis, são produtos, são veículos, ou outra coisa, qualquer nesse sentido de valor. E legado? Legado, ele é caracterizado por valores intangíveis, por aquilo que é abstrato, por aquilo que você não tem um contrato específico para isso, mas você deixa. E eles não se acumulam, mas se vivem. Então, é muito simples esse texto, ou essa definição que eu coloquei aqui. Ela tem uma profundidade muito maior, mas simplesmente para nós nos atermos a isso. E o texto que hoje eu tenho para compartilhar é o de Juízes, capítulo 11. Ele é muito rico, são bastante versículos, mas ele é muito rico. Eu quero participar e ler com vocês, estar junto com vocês nesse texto de Juízes, capítulo 11. Todos os versículos. Vá prestando atenção na riqueza que estão dentro desses versículos. Diz assim: era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho
de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi e disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça. Responderam os anciãos de Gileade: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por cabeça e o chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filisteus de Amon aos mensageiros: desde Arnon até ao Jaboque, ainda até ao Jordão, restitui-me agora pacificamente. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros aos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque, subindo Israel, andou pelo deserto até ao Mar Vermelho, e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto, rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra, e se acampou em Arnon. Por isso, não entrou no território os Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Sião, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe: deixa-nos, peço-te, passa pela terra até o seu lugar. Porém, Sião, não confiando em Israel, recusou deixá-lo para pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e acampou em Jaza, e pelejou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou Sião e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. E Israel desapossou os amorreus da terra que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus ante seu povo de Israel. E pretendes tu ser o dono dessa terra? Não é certo aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim, possuiremos nós território de todos, quanto o Senhor nosso Deus expulsou diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel, ou pelejou uma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, em Aroer,
e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe de Arnon, porque vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filisteus não lhe deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa e Gileade, e de Mispa de Gileade passou para contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se, com efeito, me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este o derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao encontro com adufes e com danças, e era filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela disse: pai meu, fizeste voto ao Senhor. Faze, pois, de mim segundo o teu voto. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão, e daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias do ano em ano a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Querido Deus e Pai, na Tua presença continuamos, uma palavra rica, uma palavra cheia de verdades, uma palavra de herança e também, Pai, de afirmação, Deus, da nossa vida contigo, Pai, que ela seja próspera no nosso dia a dia, que os legados sejam firmados por essa palavra que o Senhor está nos trazendo nessa data, no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Texto bem comprido. Mas nós vemos aqui que nós temos um homem valente. Jefté foi um homem valente. E na época, como ainda hoje, ser filho da prostituta ou de prostituição lhe gera preconceito e também discriminação. E Jefté foi uma dessas pessoas que sofreu isso, que esteve envolvido com isso. Mas nós temos a informação de um homem valente. E valente significa ter ações obedientes. E onde é necessário, ele vai além. Um homem valente, ele vai além daquilo que lhe é pedido. Seja ele numa forma moral, numa forma espiritual, ou numa forma de luta, de guerra mesmo. Ele está preparado para ir além daquilo que lhe é pedido. E ir além é um forte legado. É o que nós podemos deixar
para os nossos filhos, é o que nós podemos deixar para aqueles com quem nós trabalhamos. Ir um pouco adiante. Se te é permitido fazer algo que já é do reino de Deus, e você consegue fazer um pouquinho mais, vai deixando esse legado para os seus filhos. E eles vão fazer um pouquinho mais, dentro do mover de Deus. Seja alguém valente no reino de Deus. E Jefté também foi um homem injustiçado. E o que é injustiçado? E quem leva e quem defende heranças e legado pode ser injustiçado. Talvez você conheça alguém que defendeu uma herança ou defendeu um legado e foi injustiçado. E às vezes isso acontece no trabalho por uma construção que você está fazendo de ter um melhor salário e você é injustiçado nesse processo. Vem alguém que nunca participou daquele mover e sai à tua frente nesse sentido. Você pode ser uma pessoa injustiçada. E Jefté, ele não tinha culpa de ser um filho da prostituição. Ou que culpa que ele tinha de ter nascido de uma mãe prostituta. E ele foi injustiçado na própria família. Talvez alguém aqui seja aquele que possa estar injustiçado na própria família, ou em algum mover de envolvimentos familiares. E Jefté, ele, como primogênito, ele tinha direito a 2 heranças. Então, 2 vezes foi tirado algo dele. Mas ele conseguiu colocar isso como um crescimento na vida dele. E essa questão de herança, nesse sentido atual, nesse sentido hoje de bens e direitos, ela traz bastante envolvimento onde nós precisamos estar firmados, precisamos já estar pré-preparados. E eu posso testemunhar da minha família, nós tivemos uma herança de paz, de ambos os lados. A minha mãe foi viúva, e tudo que meu pai deixou, com 36 anos, ela morreu com 92 anos, ela levou até o fim da vida dela. Ela não entregou nada. Ela construiu até mais ainda do que meu pai tinha deixado. Então, meu pai, já com 36 anos, tinha deixado uma casa, tinha deixado um terreno também. E minha mãe segurou isso e viveu com isso e criou 5 filhos nesse período. E quando chegou na hora de nós fazermos a herança, minha irmã, ela não casou, e ela cuidou da minha mãe bastante tempo. Um irmão já era falecido. Nós sentamos juntos, em 1 hora e meia, nós resolvemos tudo, na paz do Senhor. Fizemos aquilo que entendemos ser o melhor. Minha irmã ganhou um pouco mais, a família do meu irmão, que não vivia mais, também teve a sua parte daquilo, porque Deus tinha nos suprido. Nós não tínhamos necessidade nenhuma. Não tínhamos um carro lá do ano, um dos carros melhores, mas Deus tinha nos suprido. E Deus continuou nos suprindo nesse sentido. Se eu pegar da família da Dores, a mesma coisa. O que eles deixaram, até já deixaram em vida para nós, meu sogro, minha sogra, vivem bem. Minha sogra vive numa casa simples, mas vive bem. Meu sogro já não está vivo mais. E tudo ocorreu de uma forma simplificada e de uma forma onde Deus estava dentro desse processo. Então não houve injustiça. E esse é um legado que eu pretendo deixar para os meus filhos. Estamos aí também numa situação de algumas transições, mas é um legado que eu quero deixar também para os meus filhos. Um aprendizado que eu peguei daqueles que viveram comigo e que me ensinaram essas coisas. E nós, como cristãos, devemos estar envolvidos com esse tipo de situação. Com essa situação de estar claro com aquilo que Deus vai nos trazer. Por quê? Porque o mundo, porque pode ser até alguém da nossa família, vai dizer para você, não herdarás. Como foi dito para Jefté aqui. Você não vai herdar.
E naquele tempo isso tinha muito significado, bem mais do que hoje, acredito eu, porque era o que formatava a sociedade, era o que estava envolvido na sociedade. Então, não herdará significava muito. E para Jefté foi dito, você tem que sair daqui. E expulsaram da sua casa por causa de valores terrenos, por causa de bens. Expulsaram Jefté da sua casa. E muitos estão envolvidos com falsas heranças. Hoje em dia, as heranças são ponto de ilusão muitas vezes. E pessoas acham que herdando vão conseguir dar continuidade a algo. Então, se você herda de uma fábrica, parece que você vai ser automaticamente, você vai dar continuidade daquilo. Mas nem sempre é assim, porque Deus não te chamou para essa situação. Pode ser que sim, pode ser que você realmente herde e mude, mas precisa fazer aquilo que Deus vai fazer. E o inimigo quer tirar o que você tem. Se você tem dons e talentos para uma outra área da música, por exemplo, e você herda uma fábrica, aonde que vai estar o teu coração? E aonde vai estar a tua posição? Você vai se posicionar por aquele dom e talento que Deus te deu? Ou vai se posicionar por aquilo que a sociedade está te injetando praticamente, se eu posso dizer assim? Está colocando. Use seus dons e talentos para aquilo que Deus te dá. Porque o inimigo, ele quer tirar a tua herança. E ele quer te depreciar financeiramente, moralmente, né, e fisicamente. Ele quer depreciar você. E ele fala, não. Se você não cuidar, você não vai construindo algo na sua mente e no seu coração. E a nossa herança, em primeiro lugar, é Jesus Cristo. Você está bem consciente disso? Você está usando isso no dia a dia? A gente até fala, que legal, Jesus é a minha herança. Mas o que isso representa em nosso meio? Quando você está lá junto na tua empresa com outras pessoas, você fala que Jesus Cristo realmente é a tua herança? E não se deixe intimidar por isso. Continue falando, Jesus é minha herança. Porque senão você não vai herdar aquilo que Jesus tem. Jesus, ou melhor, Deus já nos deu Jesus. Já nos deu esse legado. E por Jesus nós podemos aplicar isso no dia a dia e podemos não deixar nos iludir ou deixar nos intimidar. E essa é mais um valor que nós podemos entregar para o nosso legado e para a nossa herança. Essa valentia, esse combate da injustiça por Deus e essa não herança que outros querem nos dar, em Jesus nós temos essa herança. E Ele não nos vai desamparar. E isso eu tenho experimentado muito na minha vida. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, né, aqui Jefté precisou fugir para não morrer. E nós temos situações onde às vezes a gente precisa fugir. Se você percebe que você não tem as forças completas, é melhor fugir. Se o tempo de Deus ainda não chegou para você, o inimigo quer te matar muitas vezes. Se ele quiser te matar, fuja. Foi a questão que Jefté fez aqui. Mas ele começou a construir a sua herança e o seu legado no meio de homens levianos. No meio de homens que talvez não tivessem o apoio da família, que fossem diferentes nesses termos. Mas Jefté fez isso. E homens levianos
São homens inconstantes, que não refletem adequadamente e que agem precipitadamente. Mas no meio desses, Jefté estava. Só teve uma diferença muito grande. Ele não entregou os seus valores. Os valores que ele tinha recebido. A valentia que ele tinha recebido. Ele não entregou. E o que aconteceu com esses homens levianos? Eles foram influenciados por Jefté. Eles tiveram essa influência de Jefté e mudaram a sua forma de ser. Por quê? Porque ele foi firme. Então, em algumas vezes, nós precisamos fugir primeiro, para depois obtermos a vitória. E se nós quisermos buscar exemplos bíblicos, nós temos diversos desses exemplos. Jacó foi um deles que fugiu do seu irmão, certo ou errado, não sei. Quer dizer, a gente sabe, mas a situação naquele momento era diferente, mas ele fugiu do seu irmão. E José fugiu de um rabo de saia, né? Uma mulher quis estar junto com ele, e ele teve a hombridade de fugir, de não se estar. Pagou um preço por um tempo e depois foi vitorioso. Às vezes, na nossa fuga, nós pagamos um preço. Às vezes a gente não entende por que, quando a gente tem que fugir, você precisa estar lá, né, em outros lugares. Mas isso valoriza a nossa construção da herança e do nosso legado. E quando nós temos isso, quando nós precisamos fugir, e hoje nós falamos aqui no meio cristão, busque alguém do meio cristão para te ajudar. Nós somos um corpo. Não tenha medo ou não tenha vergonha. Busque alguém para te ajudar. Pegue alguém de confiança. Certamente não todos você vai falar para todos da igreja, mas você tem algumas pessoas de confiança. Converse com essas pessoas para que a tua fuga seja vitoriosa, para que você consiga influenciar outros e não outros influenciar você. E eu agradeço mais uma vez pela aliança e pela herança e o legado que meus avós deixaram para mim. Eu já tive que fugir também de situações, e quando minha avó às vezes nem sabia, mas ela me conhecia, ela disse: estou orando por você. Ela sabia do meu jeitão, sabia de como que eu me portava, e ela disse: estou orando por você. Se você tem um filho, às vezes, você tem uma esposa, e você já está construindo o teu legado, esse é um valor muito grande para você deixar pelo legado. Se alguém vir você orando de joelhos, ele vai pensar nisso. Ele vai refletir. Poxa, meu pai está orando de joelhos, por quê? Minha mãe está orando de joelhos, por quê? E lá na frente, pode ser que você o encontre orando de joelhos. Porque ele levou isso, ele trouxe isso junto com ele. Então, influencie pessoas, vidas levianas que estão à sua volta e não têm o valor de Deus no seu coração. No condomínio que nós moramos, nós temos 20 casas que estão ali dentro do condomínio, e todas elas, quando a gente se encontra, elas falam: que saudade da Dores. Às vezes nós tomamos um sábado chimarrão junto, e o que eles conversam? Do carro que a gente tinha, da casa onde eu morava? Não, das conversas, da forma como agia. Às vezes eles diziam que ela era uma alemã falsa, que ela era do Paraguai, porque ela era muito extrovertida, ela ia e conversava e abraçava, e eles não estavam acostumados a isso com descendência alemã. Daí eles brincavam e diziam: puxa, ela é uma que veio do Paraguai, ela é uma falsa alemã. E isso são valores que ficam, que são conversas que a gente tem até hoje. E ali a gente pode entrar nessa situação
e pode deixar pessoas levianas estarem se envolvendo. Uma dessas pessoas que veio no culto, no último culto da Doris, ela está no nosso grupo familiar. Ela nunca tinha vindo na igreja aqui. E hoje ela está no grupo familiar. Então, são coisas que Deus faz, não são os que nós fazemos. Mas Ele nos usa. Ele precisa estar em nós. Nós precisamos ser uma ferramenta afiada para essas situações de estar colocando cada situação dessas em pessoas que, entre aspas, são levianas porque não conhecem ao Senhor Jesus. É uma forma de nós também deixarmos o legado. E aqui Jefté precisou de um tempo. Ele teve que ter um tempo necessário para que ele fosse reconhecido, para que ele fosse vitorioso. E foi um homem, né, que foi reconhecido suas virtudes sem a herança que ele tinha de casa. Por quê? Ele confiou em Deus. Vocês vão ver um pouquinho mais para o final da mensagem como isso é importante. Então, ele esteve envolvido e confiando totalmente em Deus, mas precisou do tempo. Então, aqui mesmo, Jefté, a sua origem não definiu o seu caráter e o seu potencial. Era óbvio que Jefté não ia ser ninguém. Ele foi expulso, todo mundo falava que ele não era ninguém, era óbvio. Né? Mas a origem e o caráter não definem o potencial. A credibilidade e o potencial que Jefté conseguiu perante uma nação, ele precisou desse tempo. E esse tempo, ele vai acontecendo com informações. Às vezes a pessoa diz, poxa, aquele lá não é ninguém, não consegue nada. Mas ele está trabalhando, ele está firmado, ele está indo de ônibus, ele está se desenvolvendo no dia a dia. Mas para outros ele não é ninguém. E aí a credibilidade, ela vem com o tempo. E aí a credibilidade pode acontecer, puxa, lá na empresa eles falam que ele é alguém. Mesmo que ele não tenha carro, ele é alguém. Ele vai de ônibus, mas ele é alguém lá. Puxa, ele consegue ajudar pessoas lá. Ele consegue se envolver lá. E essas informações são importantes. E são um complemento para que a justiça se faça. Elas são uma informação que vai acontecendo para que a justiça aconteça. Então, Jefté, ele teve esse tempo e ele não só foi reconhecido, como ele foi um juiz. Ele foi alguém, sem herança, sem ninguém. Todos nós podemos, todos nós, no amor de Deus, por essa questão, podemos ser alguém, podemos estar à frente de algo. Jefté aqui esteve à frente de uma nação, mas você, se você estiver à frente da sua família, já é um passo enorme, já é um grande passo. E você vai acrescentando isso no seu trabalho, no seu condomínio, ou aonde você estiver. Então, algo que você quer para hoje, não necessariamente acontece hoje. Precisa de um tempo. Precisamos estar envolvidos. E não se precipite nesse tempo. Não decida antes de conversar, mas principalmente de escutar a Deus. Precisamos escutar a Deus nesse tempo. E aí nós vemos aqui no texto, eu estou simplificando muito, né, porque esse texto é muito rico, mas eu estou simplificando um pouco. E o povo pôs por cabeça Jefté. Jefté estava distante, não estava mais no meio do povo. E o povo acabou colocando ele por cabeça, porque reconheceram quem ele era.
Só que aqui aconteceu uma coisa muito importante. É importante nós marcarmos isso. Jefté, ele colocou Deus por cabeça, e não uma pessoa. Jefté colocou Deus como cabeça e batalhou nessa forma. Como é que vocês acham que Jefté voltou para casa? Estava longe, estava numa outra cidade. Os anciãos foram lá e disseram para ele, volte para casa. Ele saiu lá todo pomposo. Não, agora vocês vão ver. Eu não era ninguém, mas agora vocês vão ver. Mas não foi assim. Ele chamou a Deus, ele colocou a Deus como cabeça dele. E ele foi fazendo as coisas que ele entendia que Deus estava colocando na vida dele. E o tempo sempre, e o resultado sempre continua nas mãos de Deus. Então, entenda isso. O tempo e o resultado continua nas mãos de Deus. Só que nós precisamos continuar lutando. Nós não podemos nos deixar e ficar de lado. E, de novo, numa situação pessoal, a gente precisa decidir certas coisas. Quando a Doris faleceu, como eu sempre digo, algumas coisas ficaram sem graça. Mas eu decidi que a graça de Deus ia me conduzir. E não me entreguei. Não fiquei em casa lá, né, com as minhas pantufas ou com outra coisa assistindo o jogo de futebol. Eu fui fazendo coisas que eu entendi que Deus estava fazendo. Era uma luta, era um tempo, talvez até uma guerra em algumas coisas. Coisas mudam, a cabeça tem que pensar de uma outra forma. Quando que eu vou lavar roupa? Nunca tinha pensado nisso, né? E outras coisas mais que acontecem simples do dia a dia, mas elas mudam. Mas a gente precisa decidir. Eu não vou ficar plantado lá. Eu não vou deixar com que se façam ninhos na minha cabeça. Alguns passarinhos vão e voltam, mas eles não vão fazer ninhos na minha cabeça. Glória a Deus por isso, porque é por Deus que a gente batalha. E às vezes algumas coisas do passado, né, ou muitas vezes até coisas do passado, podem gerar a guerra ou a batalha na sua vida. E Jefté, ele buscou uma solução pacífica, né, com essa relação do passado, mas ele não entregou os seus valores. E ele, depois de se inteirar de toda a situação, ele percebeu, né, que era o passado e o poder o motivo da guerra. E esse passado gerou desconfiança. Não deixe o passado gerar desconfiança. Saia daqui para frente. Tome decisões. Se envolva diretamente. Vá e busque. Batalhe. Guerreie. E vá firmado. Né? Nosso grupo familiar é o firmado na rocha, né? E a gente age assim. Nós estamos firmados em Jesus Cristo. Então, a tremenda obra que Deus construiu no passado, ela não foi aceita por pessoas. Aceite a obra que Deus fez no passado. E não as tuas obras ou as obras de alguém. E Deus fez muitas obras no passado. E nós precisamos trazer de volta essas obras. Ser gratos por essas obras que Deus já fez em nossa vida. E Jefté, ele teve conhecimento suficiente para não renunciar e entregar a herança do legado de Israel. Ele foi esperto, ele teve conhecimento, ele sabia. Quando tentaram, né, fazer a cabeça dele, dizendo, não, vocês que entraram na minha terra, ele disse, não. Não foi assim. Volte atrás. Puxe de volta. Veja o correto. Então, esse conhecimento para não renunciar e entregar a herança é um legado que a gente deixa. É algo que a gente pode entregar. A minha conversão a Jesus, não só aceitação, mas a minha conversão a Jesus não tem entrega, não tem preço. Essa está firmada. Essa está estabelecida.
Então, não renuncie o que Deus te deu. Então, se Deus te deu um dom da música, ou se Deus te deu o dom do comércio, não o entregue. Você tem um dom. Não permita que alguém leve e roube. Por quê? Porque nós temos uma promessa. E nesse sentido, eu quero deixar bem claro, nesse sentido, nós somos mais do que vencedores. Às vezes nós usamos mal essa palavra, mais do que vencedores. Mas nesse sentido, nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Cristo está em nós. E Ele nos deu essa promessa. Se nós estivermos aliançados com Ele, nós vamos passar por esse passado e vamos ser vitoriosos nesse passado. Mas a aliança precisa estar com Ele, como esteve aqui com Jefté. E o que significa isso? O que diz isso? Diz assim, com o Espírito do Senhor. Jefté esteve com o Espírito do Senhor. E como é que é o Espírito do Senhor? O Espírito do Senhor não é nada mais do que a palavra de Deus. Não é que não é nada mais, talvez mal expressado, mas a palavra de Deus está afirmada. Então, o Espírito, se você for na palavra de Deus, você vai ter o Espírito do Senhor. E esse Espírito do Senhor esteve desde as primeiras conversas com Jefté, desde que ele foi abandonado pela família, desde que ele assumiu o compromisso e responsabilidade diante do Senhor. Muitas vezes, vitórias, elas parecem simples, ou parecem fácil. Ou quando se ganha um jogo de vôlei ou de futebol, poxa, aquele momento valeu. Né? Só que muitas vezes houve muito treinamento e houve muita batalha por trás para se chegar a esse ponto. Então, o compromisso e a responsabilidade diante do Senhor, ela é grande. Pastor Arno tem um compromisso e uma responsabilidade com a Shalom. E ela é muito grande. E ele vai prestar conta para Deus. E nós vamos prestar conta daquilo que nós temos para Deus. Servindo como Ele serve, né? No dia a dia. Então, não permita que outros deuses, seja quais forem, entrem na sua vida. Às vezes, um Deus pode ser ir fazer um happy hour na sexta-feira. Né? E você vai toda sexta-feira fazer um happy hour da forma mundana, ou da forma como o pessoal fala. Eu já fui convidado muitas vezes, eu não me sinto bem, nunca fui também, mas não me sinto bem nem de ser convidado, porque o meu valor é outro. Mas ele pode se tornar um Deus, porque essas pessoas que me convidavam uma vez, elas vão toda sexta-feira, pelo menos na sexta-feira. Seja qual for o seu Deus, pode ser um carro, pode ser um bem, pode ser alguma outra coisa, não entregue. Jefté foi muito claro aqui. Ele disse, agora vocês querem que eu os ajude, mas o Deus de vocês é Quemos. Por que vocês querem que me ajude? Busquem Ele. Mas eles sabiam que há um Deus superior. E Jefté tinha o Deus que lhe deu o Espírito. Não era um Deus, era o Deus. Né? É aquele único, né? Criador dos céus e da terra. Com esse Espírito que ele estava sendo vencedor. Então vamos valorizar sempre o Deus. Vamos valorizar aquilo que Deus sempre tem nos equipado. E Ele equipa seus guerreiros com seu Espírito. Isso precisa ser apoderado. Nossas armas são equipadas com o Espírito de Deus. E nós precisamos trazer isso na nossa vida e precisamos viver isso. E aí tem uma situação que é até difícil, se a gente olha no texto, de trabalhar ela. Não é uma situação simples, porque houve um voto desnecessário aqui. Jefté fez um voto desnecessário. Ele foi zeloso e quis oferecer algo para Deus. Mas Deus já ia dar a vitória. Deus já ia colocar. E é importante, às vezes, a gente quer dar um prêmio, ou a gente quer dar algo. E pelo zelo
aqui ele fez um voto. E esse voto, ele foi desnecessário porque, de repente, algo dele entrou nesse processo. E não exclusivamente das mãos de Deus. E o zelo, mais uma vez, foi louvável, mas o voto foi condenável. Não vote se você não tem certeza do que você está falando. Deus não precisa do seu voto. Às vezes ele pode ser condenável. Deus jamais quer um sacrifício humano, como foi colocado aqui. Deus não precisa disso. Se você faz um voto, se você tem essa convicção, se Deus colocou no seu coração, tudo bem. Mas faça de uma forma prudente. E faça de forma que você consiga sempre dar glórias a Deus. E não alguma glória a outro, ou a alguém. Mas mesmo errando, mesmo fazendo esse voto desnecessário, Jefté foi fiel até o fim. Esse é mais um legado. Ser fiel até o fim. Então nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o quanto nós vamos estar vivos ou não, mas de nós sermos fiel. E aqui tem uma coisa assim que dói às vezes no coração da gente. A filha disse para o seu pai, e ela honrou o seu pai. Se Deus colocou isso para você, ou se você fez isso, melhor dizendo, se você fez esse voto para Deus, então cumpra, vá até o final. Que filha, hein? Que exemplo, hein? De um legado assim, dizendo, puxa, se você fez um voto para Deus, vá até o final. Me dá o teu tempo. Me dá 2 meses, diz aqui. Mas foi uma forma de ela honrar, né? De estar envolvida com aquilo que agrada a Deus. E nós podíamos dizer diversas coisas ainda. Como eu falei, esse texto é muito rico. Mas eu quero chamar algumas situações, ou trazê-las de volta, já como um sentido de conclusão, e dizer que não existe idade para começar a construir a herança e o legado. Pelo que eu pesquisei, acho que Jefté teve em torno de 17 anos quando ele foi expulso de casa, mais ou menos. Não tenho essa informação completa. Mas não existe idade para você começar. Se você ainda não está fazendo, eu espero que muitos já estejam fazendo. E esse é um incentivo para que continuem fazendo. Mas se você não está fazendo, hoje é dia. Hoje é a hora. E a sabedoria e o conhecimento são combustíveis para o nosso legado. Então, não se deixe simplesmente levar pelas coisas. Tenha conhecimento e tenha sabedoria de aplicar. Pode haver guerra, pode ser que haja guerra. Mas o nosso legado vai ficar demonstrado também pelo nosso conhecimento e pela sabedoria. E um erro de Jefté, ele não invalidou a totalidade da sua conduta. Um erro não invalida tudo aquilo que nós já fizemos. Graças a Deus nós temos o perdão. Graças a Deus nós temos a graça do Senhor. E aí, o texto de Hebreus 11, o verso 32 e 33, demonstram como Jefté foi preenchido com o Espírito Santo e que um erro não é o fim de toda a história. Por quê? Porque ele está citado entre os heróis da fé. O nome de Jefté está lá. Sansão, de Jefté, Davi, de Samuel. E que mais direi, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam
a boca de leões. Glória a Deus. O que você faz pela herança e pelo legado, você pode se tornar um herói da fé para aqueles que estão em sua volta. Então, que essa palavra, hoje, ela traga frutos no seu dia a dia. Que ela realmente seja reconhecida por outros. Não adianta nós dizermos, puxa, eu tenho uma boa herança, eu tenho um legado, eu. Não, outros vão ver isso em você. Os filhos vão ver. Tem uma filha aqui que pode testemunhar sim ou não. Né? Talvez outros estejam me ouvindo. Mas eles podem dizer como é o meu dia a dia, nesse sentido. Então, os filhos que vão ver a que nível nós estamos produzindo a herança e deixando o legado que alegra o coração de Deus. Aqueles que estão à nossa volta. Não desista. Seja aquele que esteja lá no herói da tua família. Poxa, que boas lembranças eu tenho do meu sogro. Que boas lembranças eu tenho da Doris. Que boas lembranças eu tenho daquelas pessoas que estão vivas, que estão dentro do processo. Tenho pessoas com quem a gente ora uma vez por semana na empresa. Que bom que eu tenho aquelas pessoas. Que nós estamos juntos. Então, as próximas gerações, elas precisam de ver essa herança e esse legado sendo construídos no reino de Deus. E as batalhas, elas acontecerão. Mas não recue. Não volte atrás. Não se intimide com as ameaças. E valores do reino, elas sempre estão à disposição. Elas sempre estão ligadas dentro do nosso dia a dia, para esse tempo e para essa situação. Com a herança e com o legado, nós construímos o resultado que se reverte na paz do Senhor. Então, quando nós construímos isso, vou chamar já o pessoal do louvor, quando nós construímos isso, nós estamos revertendo essa turbulência que existe em situações de herança e de legado para a paz de Deus. E nós precisamos concordar com isso, nós precisamos vivenciar isso no nosso dia a dia. Nós precisamos trabalhar isso com zelo e cuidar para não termos esses erros, né? Ou para não fazermos um voto diferenciado. E eu queria que nós nos colocássemos em pé, e enquanto o louvor concorda com a mensagem de Deus e continua nos ministrando, mesmo a você que nos assiste, pense, reflita nessa mensagem de Deus. Entendo que não é uma mensagem minha, entendo que Deus colocou isso no meu coração. E talvez haja alguém aqui com uma situação diferenciada nesse sentido. Ore agora, entregando a Deus. Vou pedir um tempinho para você estar orando, buscando. Se for necessário, pegue alguém do lado para orar por você. Mas reflita nesse texto.